Não, e agora eu também tô aqui na larica de comer uma pizza. Puta que pariu. Obrigado, Guinosage. Obrigado. É, a questão aí. E, cara, de novo, enquanto tudo isso, eles passaram, tipo, vamos dizer assim, todas as áreas da produção agroindustrial. Uhum, Então, vamos lá, a pizza que você comeu no domingo à noite, qual é o esforço agrícola necessário? Qual é toda a área movimentada para que essa uhum. sua pizza se concretizasse? Não é Sim. só a pecuária do queijo, é a agricultura do trigo, a agricultura de hortaliças do tomate, de alguma outra coisa que você botou na pizza, a Uhum, engenharia florestal da lenha, a engenharia do forno. E, cara, tudo bem. O principal propósito narrativo da pizza é a construção de personagem do Hatken. De uhum. novo, eu tô falando muito da área agrícola, mas o pessoal tá percebendo como a Arakawa tá querendo desenvolver a questão do Hatken, a questão do como ele se cobra muito nesse negócio de nota, e ele tem essa fixação, e como ele tá começando a se abrir, como ele tá começando a ver que tem mais coisas, e expandindo mesmo seus horizontes. Ah, e, e, a, e, a, e a sketch da pizza é isso, né? Ele fazendo Uhum, o networking com todo mundo. uhum. Cara, E. Não, pode terminar, pode terminar. não, isso daqui é Arakawa mostrando como ela é gênio e ela juntando o melhor de vários mundos. Porque aqui você Uhum, tem a explicação, meio que dosada, mas ainda assim a explicação dos processos. Você tem construção de personagem, rima temática, utilização dos personagens como recursos narrativos para fazer a progressão, você dá papéis para eles, acerta âmbito de perspectiva. Cara, isso daqui é um roteiro extremamente bem amarrado, conduzido e desenvolvido. Então, por mais que você tenha uhum, todas as etapas técnicas da agropecuária e nesse episódio da montagem da pizza e toda o esforço dado para cada ingrediente ser construído, ainda você tem uma rima temática fodida para fazer o Hatkin ser construído no meio desse processo. Então você não acerta só na intenção e não só na ação ou só nas informações que dão bases reais, né, e verossímeis para fazer essa etapa. Você tem um trabalho de rima temática com o personagem, você tem uma construção de personagem em cima disso, você faz o Hatken ser um personagem acima de tudo, ser uma pessoa que está vivenciando aquilo, e aí você agrega, você amarra, nada é desperdiçado. O Genosage está se mostrando um anime extremamente competente, obviamente não só narrativo, mas em todos os aspectos que ele está mostrando aqui pra gente, e é uma aula. A Arakawa tá dando uma aula aqui do que é construir um roteiro, um anime, fazer personagem, fazer tudo, porque ela conseguiu montar a ideia de amarrar o conceito da pizza e abranger todo quanto é tipo de área dentro do ambiente que ele está e fazer esse episódio maravilhoso, cara. Mano, isso daqui é enquadrar, isso daqui é fazer uma estátua desse episódio aqui. Ela deu uma aula, deu um show do que é fazer roteiro. de uma forma extremamente coerente também. Porque Sim. tá, beleza, Hatkin precisa fazer uma pizza. Ele sozinho não consegue fazer tudo. Então ele vai, cada um nas suas áreas, com as suas especialidades, juntando o trabalho em grupo, o esforço coletivo da sociedade para que a Sim. sua pizza fique pronta, né? Se for sociedade, eu tô exagerando, mas e ainda assim fazendo over, né? Pô, de repente, do nada, todo o campo está querendo comer pizza e vai. Mas, cara, é super coerente como ele vai aos pouquinhos, vai escalonando, vai conversando, vai contextualizando. Tudo aquilo, uma série de coisas já foi contextualizada previamente, autossuficiente. Ele só vai, pega informação, amarra e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E, de novo, até a conclusão final. A piadinha no final, beleza, vocês se divertiram, tá aí, entre aspas, a punição, que é a redação. A redação Uhum. ainda foi um tema super coerente. De Sim. novo, vocês passaram por todas as áreas praticamente da produção agrícola, das Uhum. produções on-farm, tanto animal quanto vegetal, do processamento dos produtos, da gerência para manter tudo, da produção do alimento final e depois ali com a Igor, que o Thunder tá brincando, com a parte econômica de gestão e tudo mais.
Tudo bem, não foi mostrado explicitamente, esmiuçado cada uma dessas coisas, mas o anime vai citando todo esse universo. Vocês passaram por tudo isso, agora escrevam. O que eles estão inferindo, ou melhor, o que eles estão passando por cima de cada etapa, não é incoerente e são etapas verossímeis e são etapas que já foram previamente apresentadas de alguma forma. Né? Meu Deus, Megumi. Peraí, valeu pelo beat, mas eu não estou conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Megumi, pelo amor de Deus, com licença. Mas esse daqui, cara, é ridículo como esse episódio é bom. É ridículo. Porque, vamos lá. Primeiro, conflito de personagem do Hatman. Do Hatman? Quase Hatman, né? Eita, nós. Olha, caindo aí. Conflito de personagem. Uma certa competição indireta com todos os seus companheiros de turma. Ele tem essas habilidades de estudo, ele quer se provar, ele tá tentando achar as suas habilidades e tá tentando se inserir aí no meio de várias formas possíveis. Ele tem uma certa amizade com algumas pessoas que ele foi conhecendo no caminho e ele literalmente caiu no colo dele uma situação. Pô, estou limpando aqui, pô, surgiu aqui o senhor do KFC e apareceu um forno de pizza. Eventualmente a conversa entra no ponto e de forma orgânica ele propõe, ele acaba surgindo a conversa e fomenta uma situação do ambiente, da situação das pessoas dessa região. Pô, não tem pizza. Pô, é um prato extremamente não é requisitado, ele é estimado, porque escasso, talvez. Escasso também, estimado escasso, né? Porque ninguém nunca comeu direito uma pizza nessa região. Tem até brincadeira, não, existem cidades que dizem, né, que em 30 minutos você tem uma pizza. Caralho, incrível. Maravilhoso. Então você tem toda essa amarração e essa situação dele falando, pô, pra mim é natural, uma pizza, eu posso fazer. E aí joga-se toda toda essa situação em cima dele. E todo mundo ansiando isso. Pô, eu quero pizza, cara. E aí? Vamos ver a pizza aí. E aí ele matutando. Puta, como que eu vou fazer pizza? Eu não sei fazer pizza. Quer dizer, saber eu sei, mas eu não tenho ferramenta, eu não tenho material, eu não tenho queijo, trigo, né? Fazer massa, eu não tenho nada disso. E aí, aos poucos, ele vai desenvolvendo esse lado de articular com outras pessoas e conseguindo conhecimento, material, equipamento e vai indo. Cara, é um trabalho de roteiro desse episódio ridículo de bem feito. Ridículo. Inclusive, ele é tão bom que ele acelera uma série de questões aqui da obra ao ponto de conectar ele do passado com ele do presente através do seu antigo professor, mostrando uma evolução de personagem por ele estar num ambiente que ele está ativamente conquistando um espaço por uma ação, por uma expectativa criada em cima dele mesmo e de uma situação que ele se pôs pra fazer. E no meio dessas etapas você tem uma série de construções de mundo, por mostrar como o campus funciona, apresentação de personagem, função de personagem, ele se conectando com outras pessoas, ele criando um evento de forma natural, a coisa escalonando para um viés cômico, mas ainda extremamente responsivo a tudo. E até o lance da Igor no final, falando sobre, não, vamos fazer um evento e tal. Cara, é literalmente uma questão orgânica da situação. Ele escalonou ao ponto de fazer isso daqui. Cara, é um episódio que, mano, é absurdo. É absurdo. Esse episódio é absurdo. Se todos os episódios são muito bons, excelentes de Genosage, chega esse eu falo, mano, isso daqui, porra, isso já tava dando 10 pra todos os episódios. Que nota eu dou pra esse? Calma, que ainda não chegou no final da primeira temporada. E cara, é absurdo! Antes de continuar falando,
seguindo a Sarge tivesse saído esse ano, esse episódio com essa qualidade de produção, tava batendo em muito anime, né? Cara, ele tava competindo com o Mob. Ele tava competindo com esse último episódio do Mob do. De vamos brincar de brincadeira do copo aqui. Tava E, competindo. cara, nunca é, nunca é pouco ressaltar algumas coisas que eu acho interessantes. Nunca é pouco ressaltar essa questão da extrema cobrança que você tem em alguns lugares em relação à questão de desempenho, principalmente desempenho medido por nota. Uhum. A gente viu boa parte desses personagens aí tem dificuldades em notas, né? Vamos lá, a gente tem o meme daquele personagem lá que é uma porta em matemática. E ele chegando lá, pecuária, 100, perfeito. Cara, isso tem um contexto japonês que é muito pesado, da questão da extrema cobrança e tudo mais, e o Hatkin representa muito essa extrema cobrança, mas é legal que é uma autocobrança. Isso é uma Uhum. coisa muito legal que eles estão falando do ambiente. O ambiente não está sendo tóxico para ele. A toxicidade, vamos dizer assim, da cobrança e tudo mais, é uma coisa que ele está carregando dele, pelo passado dele, pelo Uhum. ambiente que ele estava antigamente. Tudo bem, isso carrega aquela coisa, né? Aquele falso estereótipo, nossa, no campo as coisas têm menos cobrança, são mais lá. Não, não, esquece. Não, não. Esquece. Não, até porque a cobrança dele vem de outros aspectos que não Sim, é metrificado com nota. Chegar nesse sim. episódio 4 e ainda isso daí acontecer, se, se não foi o argumento ou não foi suficiente pra mostrar tudo, nesse episódio 4 ele mostra pra gente, pô, você tá se cobrando por uma coisa que ninguém tá te cobrando aqui. O fato de você tirar muita nota e tá no topo do ranking é irrelevante. Pra cobrança Isso. real da sua mão de obra, do seu conhecimento, é irrelevante o que você está se cobrando. E Uhum. literalmente, é dele pra ele mesmo. Num outro ambiente, isso poderia ser cobrado, porque lá poderia fazer sentido esse maniqueísmo, que também lá não é muito sentido, porque daí é um ou outro que faz esse maniqueísmo, e se tem 40 pessoas, 40 alunos na sala, não vai ter 40 pessoas olhando pra você e te julgando porque você tirou mais ou menos nota que alguém. Ninguém. Cara, é uma coisa que. Dentro desse estereótipo japonês, de uma extrema cobrança social, isso realmente acontece, mas no fringir dos ovos é aquele negócio. É mais um estereótipo e uma situação que ela é pouco palpável, porque ninguém vai ativamente movimentar esse maniqueísmo. Esse maniqueísmo ele é meio que só sustentado por poucas pessoas que fazem isso e mantêm esse status quo. E Uhum. mantém isso. Mas não é É, isso, sabe? Tipo, só até, sei lá, você pegar dessa ideia de, pô, se 40 pessoas na sala vai fazer esse minding game te julgando, esse mimiqueísmo todo, se cinco dessas pessoas de 40 da sala, eu acho que já ainda é muito. Não vai ter 5 pessoas que fazem isso. é que às vezes a cobrança às vezes não vem nem dos seus alunos, vem dos professores, né? Não, pois é, pois é. E só que daí, ainda não entramos no quadro anedotas do Maurício, que eu ia começar agora. Sim, por favor. Nota em universidade, porque, cara, eu entrei numa universidade que tem uma cobrança por nota e tal, e você tem a questão, nossa, você está numa das melhores universidades de engenharia agronômica do mundo, a quinta melhor do mundo, pipipi, popopó, e você, e a universidade paga não sei quantos reais por dia para você estar aqui, você tem que tirar nota boa, você tem que pipipi, se esforçar. E quantas vezes eu não vi esse discurso? Que na boa, eu entrei na universidade meio bitoladão com nota. Eu Uhum. não vou dizer que eu era um mau aluno. Pelo menos eu podia dormir muito nas aulas, mas as provas nunca me colocaram como mau aluno. E, cara, é nítido, você começar no primeiro ano pensando isso, e a sua progressão ao longo dos anos é cada vez mais olhar para aquele povo que fala 5 bola é 10. É. Cara, prova. A prova mede algumas coisas, mede. A prova tem suas necessidades. Não vou negar completamente a existência dela, apesar de ter muitas críticas. Mas no final do dia,
que muitas vezes a prova mede é a capacidade de você de decorar as coisas. Uhum. Tinha colegas na minha turma que, cara, uma amiga minha, grande amiga minha, uma não só, duas delas, que, cara, quanto que elas não estudaram e quanto que elas não são profissionais extremamente competentes e quanto que elas, cara, não deram sangue para aprender as coisas. Não tinham as melhores notas, também não tiravam 5, mas, tipo, notas medianas ali, 7, 6, 8. Cara, elas davam um pau de conhecimento, de noção da prática agrícola, que muita gente que às vezes só bitolava na biblioteca na véspera de prova para tirar 10 e que se exploda. Porque Uhum. essa competição por um número lá na frente, muitas vezes não significa nada. Não significa literalmente nada. É uma Uhum. frase que a pós-doc, que me orientou muito na minha iniciação científica e me ajudou muito no mestrado, que ela falava: eu prefiro pegar o aluno mediano ruim do que pegar o excelente. Porque o mediano ruim às vezes é tão bitolado que quando você bota ele na bancada para fazer alguma coisa, ele não faz nada. Uhum. Não que tipo não tenham exceções, não que não tenham pessoas extremamente esforçadas com excelentes notas, mas esse estereótipo, essa busca desenfreada por, meu Deus, eu preciso ser o melhor aluno, eu preciso tirar nota. Cara, isso tem seus méritos. Se você está no meio acadêmico, infelizmente tem. Se você entrou no mestrado, infelizmente você só pode tirar 10, porque senão as agências de fomento e de bolsa te olham como um lixo a escola da humanidade, né? Uhum. Você no mestrado, no doutorado, você não pode tirar nenhuma nota abaixo de A, ou seja, você não pode tirar nenhuma nota abaixo de 10, porque Uhum. foda-se. Mas de maneira geral, isso não significa porra nenhuma. Tem um dizer muito legal de um colega de faculdade meu. Ele tinha lá seus 40, 50 anos. E ele falava assim pra todo mundo: ó, funciona o seguinte, aquele cara que tira 10, 9,5, 10, ele vai ser professor. Ele vai estudar pra caralho, vai criar conhecimento, o cara vai ser mó bitolado, vai ter 1 trilhão Lá. de diploma, beleza, ok. O cara que tira um 8, um 7, tal, assim, vai ser um bom funcionário, vai trabalhar bem, vai entregar o que você precisa, vai ralar, vai dar duro, show. O cara que tira 5, se fudendo e passando raspando e, tipo, dando um jeitinho pra passar, esse vai ser seu patrão. Aí eu Vai, falei, vai, filho vai, da puta! vai, Como a idade gera conhecimento, cara? vai. Isso é uma realidade indistinguível. Indistinguível. Ele me E, falou isso há 2018. 2018, 2008. 2008 eu ouvi isso daqui e nunca foi tanta verdade. atesto que em 2018. Não, me formei em 2020. Isso. Que em 2020, que é quando eu tirei meu diploma, isso ainda Uhum. era verdade. Viu? 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 Cara, isso É, daqui é uma. Cara, isso é uma frase de um testamento, velho. Deveria estar dos 10 mandamentos lá, naquelas pedras loucas lá. Que é a maior verdade do universo, cara. É a maior verdade do universo. Em 2008 ele me e, falou e ainda isso daí é real. complementando, né? A coisa mais útil que você tinha para nota de disciplina na universidade, o Danilo falando lá da experiência dele, que é brigar por vaga em disciplina. Da minha também. Ah, você Uhum. tem a disciplina que o professor gosta de é mais terrorista, a disciplina que o professor é mais de boa, a disciplina que o professor ensina melhor, a disciplina que o professor tem uma didática um pouco mais complicada. Cara, a nota servia para isso, tá? Com liberdade você vai ter para fazer sua grade. Só isso. Quem Uhum. tem as melhores notas escolhe primeiro, quem tem as piores escolhe depois. Só isso. No Putz. final do dia, mais nada. Cara, uma coisa. E, e só finalizando essa parte de nota, o engraçado é que a minha turma até teve pouca competição de nota, porque a universidade tinha essa questão de, ainda tem essa questão de premiação e tudo mais, mas a minha turma tinha o pessoal que se esforçava e precisava tirar nota, pipipi, popopó, e vai, estuda todo dia na biblioteca. Só que ainda era meio de boa, tipo, o pessoal ainda se ajudava. Então você tinha o primeiro da turma que sentava lá, fazia grupo de estudo, e vamos se ajudar, e vamos estudar, e vamos passar. Tinha casos de turmas anteriores que era uma competição tão grotesca que o pessoal se sabotava. Que o pessoal, não, é eu preciso ser o melhor, nisso e aquilo, e não sei o que, e você falava, cara, pra quê? Pra no final essa turma em específico,
a pessoa que te ganhou os prêmios é a que colava em todas as provas. Uhum. Então você fala, vocês estavam se esgoelando, vocês passaram 5 anos se esgoelando, não olhando um pra cara do outro, pra quê, né? Pois é. Cara, eu aprendi. Nossa, eu aprendi muito na reta final da faculdade, cara. Foi uma merda isso. Eu comecei a gostar de faculdade no final da faculdade. Foi horrível isso. Quando eu precisei fazer TCC, trabalho integrado, e começar, tipo, a colocar em prática aquilo que eu tava estudando, aí que eu falei, porra, aí o valor vem. Porque, mano, você aprende fazendo bagulho. Tudo bem, nem todo mundo é assim. Mas, cara, quando você precisa colocar a mão na massa, aí não tem 10, 9, 8, não tem nota. Tem que fazer funcionar. Tem que fazer o negócio acontecer. Tanto que no meu TCC, a minha parte escrita era um lixo. Horror. Nossa, tipo, foi triste. Porque também não tive orientação. Minha orientadora. Eu acho que eu nunca abri um PDF meu. Mas a parte de apresentação, Dream do Dream. Os caras falaram, isso daqui na bancada você tirou a nota máxima de apresentação. De texto, tá meio triste. A gente vai te passar porque a gente sabe que você fez. A gente sabe que você sabe, você debulhou o assunto. Mas o seu texto, né, o seu TCC, documento, tá ruim. Falei, tá ruim. Eu sei porque tá ruim. E olhando, inclusive, pra minha orientadora que tava na bancada querendo jogar o projetor na parede, mas enfim. Não, aí, independente de quão bem você se dê com o seu orientador, vai existir momentos que você vai olhar torto pra ele e vai falar. Não, mas é aí que tá. Eu não mal conversei com minha orientadora todo o meu TCC. Tanto que eu joguei um semestre pra frente só pra conseguir fazer o TCC. Eu guivei um semestre de apresentação pra falar, não, vou fazer esse negócio aqui e fazer direito. A minha orientadora, eu tô falando, eu não acho que ela abriu um documento de PDF meu. Eu acho que ela não leu o meu documento. Não, o que eu digo de experiência com orientador ou orientadora, tanto faz. Eventualmente todo mundo tem seus momentos de briga com o orientador. Todo mundo tem. Uhum. Alguns são piores do que outros. Eu nem briguei negar. porque ela nem sabia que eu existia, então... Meu problema com o TCC foi outro, não foi nem o orientador, foi o projeto que foi um pouco ambicioso, foi conturbado. Nossa, minha iniciação científica foi um negócio assim que conturbado é pouco, apanhei. Uhum. Com gosto, mas aprendi. As feridas tão calejado, não passo mais por isso tão fácil. Eu acho. Eu espero. Mas aquela questão, a parte mais importante do TCC, não sei. Minha avaliação como quem passou do TCC e está indo pro mestrado, ano que vem defende o mestrado e pretende entrar no doutorado. O importante é a apresentação. Porque TCC o pessoal compra, né? Todo mundo sabe que tem muita gente que compra o TCC. Então tá formatado, tá bonito, tá bem escrito, não significa tanta coisa. Você vê lá na hora do não era vamos ver. tão comum, cara. Eu via uma galera comprando, mas era muito mais específico, sabe? Hoje em dia, tipo, é muito mais aberto, muito mais descarado o bagulho. Nem te conto que eu sei de compra, não posso falar muito, porque senão eu vou comprometer umas pessoas, mas eu nem te conto que eu sei de compra de TCC. O meu eu fiz a unha, tanto é que o professor reclamou de um monte de coisa. Não, pois é, na minha época, tipo, não tinha tanto, eu nem sabia tanto disso, mas o meu problema foi literalmente formatação e fazer o texto certo, mas eu acho que, pô, se na época eu passei mostrando o serviço é porque minha apresentação foi boa, né? E finalizando com, não sei, antes de voltar ao texto, falar só do Alex Hughes. Sim, São Paulo é a cidade que mais consome pizza no mundo e é uma das que mais produzem pizza no mundo. E imagine, e a gente agora que viu o Silver Spoon, imagine toda a logística de materiais que tem que ser feito para manter essa posição em São Paulo. Imagine todo um cinturão verde de eucalipto que existe na cidade para a produção de lenha. Isso é da hora pra caramba, mano, porque esse pequeno, micro, entre aspas, universo que ele mostrou aqui de como produzir uma pizza, ele ramifica a coisas muito mais complexas dessa logística de produção. Tipo, agora você faz o exercício mental de entender como é a logística de produção de, sei lá, de um bandejão.
de uma escola. Merenda. Nossa, Sabe? ridículo. Cara, é um negócio assim extremamente complexo. Extremamente complexo. Então. E é mais complexo porque é dinheiro público, né? Então. Mas aí também tem outras coisas também, porque essa questão das merendas e tudo mais, bandejão, tem que vir de agricultura familiar, e é bom que tenha que vir de agricultura familiar, tem que ter parte, tem que ter uma porcentagem mínima de produção orgânica, e é bom que tenha que ter na merenda escolar, por lei, produtos orgânicos. E daí você já começa a entrar no. Onde é que você vai encontrar produto orgânico para atender a escola infantil lá em Guaianazes, lá em Cidade Tiradentes? Logística em cima disso. Mas, cara, é aquela coisa, né? Em termos mais simples. E voltando a essa questão de logística da pizza, o Thunder tá perto de uma área aí que é importante na logística. Mogi é perto do Cinturão Verde aí na área de produção de hortifruti. Sim, Mogi é uma cidade super importante, cara. É conhecido como um dos maiores polos de cinturão verde do estado. Sim, sim. Aí, boa parte do que se come de hortaliça na região metropolitana de São Paulo sai daí. Sai daí ou sai de Ibiúna, Sorocaba, os outros lados ali. Sim, sim, toda a Sai do oeste região. ou sai do oeste. Pois é. Então, é aquela coisa. E a Gasgadriano, eucalipto usou o solo? Sim e não, depende de como é manejado. Mas, via de regra, sim. Dá para manejar bem o eucalipto para ele não zoar o solo, para ele até recuperar o solo. Mas, via de regra, sim. Mas, bem, tem mais Acho que é alguma isso. coisa? Eu acho que é isso. Tipo, cara, que episódio maravilhoso. Nossa, eu tô aqui em prantos. Sim. Pela pizza, inclusive. Imagina se tivesse o Igor aqui para comentar aspecto de direção. Putz, cara, eu nem tô me atentando muito a essa conversa, porque aí a gente não sai daqui hoje. Mas, Eu sei. nossa, o que é bem dirigido isso daqui? Nossa senhora. Ele faz muito com pouco, tá? Muito, muito, muito. Aspecto de storyboard, condução de cena, nível de detalhamento, cara, é ridículo. É ridículo. Não é muito complexo, mas é extremamente eficiente, cara. Guinosage tem uma produção extremamente eficiente. Muito, muito criativa e muito carismática. O carisma desse anime é ridículo. E ele usa isso, inclusive, ao seu favor pra construir cena. Pra você, tipo, literalmente saber de conhecer todo mundo só por estereótipo e agregar através disso. Sim. É fantástico, velho. É fantástico isso daqui. Não é só o óbvio do quão bem contado é tudo isso, mas como os caras fizeram fazer questão de fazer isso daqui ter uma amarração muito coerente pra criar o plano. O plano é extremamente bem amarrado. Isso daqui é o clássico. Se tivesse na mão do. Oh, meu Deus. Shinichiro Mata, ele iria fazer esse episódio virar um 91 Days. Ele ia fazer esse episódio ser extremamente denso. Ia virar um filme do 007 isso daqui. No show-off, não na tensão. Mas também na tensão. Sim. Cara, ele iria fazer um negócio, tipo, ridículo de bem amarrado pra trocar o contexto visual. Mas aqui, o diretor... Vou até pegar o nome dele aqui, porque eu tô precisando lembrar o nome dele aqui. O coitado fez o melhor que ele conseguia. Que tá excelente. Só que, vamos dizer assim, ele não foi ele não foi além. Digamos assim. Cadê? Tomohiko Itou? Tomohiko Itou? Deixa eu ver se é ele mesmo. É? Diretor. É ele mesmo. É o Itou. Tá. E explicado porque o roteiro é tão bem desenhado e o pacing é tão bom. Tako Kishimoto fazendo a composição de série. Tá explicado. Por isso que o episódio parece que tem 2 minutos.
Mas o Itou, ele não tem a mesma característica do Omata, do Shinichi Omata, porque, porra, é outro monstro. É outro monstro. Aqui ele respeita o contexto da situação de forma coerente com a visão da estética da obra. Mas ainda assim ele amarra muito bem a tensão por uso do ambiente. Então você vê o ambiente, você entende a situação aqui, ele te mostra o plano, ele é muito instrutivo em tudo que está acontecendo. E aí vem pelo texto, pela quebra cômica, ou até mesmo pelas encenações de cena. Deles fazendo plano, eles criando uma tensão por conta disso. Ele não muda a estética da obra, ele não faz que nem o Omata, porque o Omata é monstro em fazer isso. Aqui não, ele mantém a estética, visual, padrão da obra, mas ainda assim ele monta as cenas com essa tensão inerente para fazer tudo isso ser feito e usar essas duas intenções. A intenção cômica, inerente à quebra da perspectiva, né, de como que a cena está sendo montada pelo que eles estão fazendo, porque é uma situação mais cômica, mas ainda assim mantendo a seriedade da intensidade dos personagens em fazer essa ação. Todo mundo tá intenso aqui e só o Hatken que não está, porque ele tá achando meio idiota tudo isso, mas todo mundo está comprando fervorosamente isso. Por exemplo, todos os momentos de fuga, onde eles estão ali desesperados e acontecendo alguma coisa, é literalmente isso. Todo mundo batendo continência, o Hatken fala, ok, vai, vamos continuar. Então, é essa situação. E isso é incrível porque ele manter a seriedade e o viés cômico ao mesmo tempo, ele gera uma situação que eu achei maravilhosa aqui, principalmente quando alguma situação era realmente séria. Não, e beleza, e vamos ter que fugir do banheiro, encontrei o professor, e eu coloquei um Dakimakura no meu lugar, beleza. Tudo com a mesma intensidade. Encontramos um ladrão, a mesma intensidade. Você não tem uma dissonância porque aquilo é sério. Não, tudo é sério. Tudo é sério, mas um viés cômico inerente à situação e à perspectiva do Hatken. Então, você ver tudo isso acontecendo da mesma forma, você não distingue e cria a brincadeira do contexto. O que é real? O que é cômico? O que é sátiro? Porque tudo é intenso, porém tem um viés cômico inerente à situação. E aí, quando ele começa a reexplicar tudo, ou, por exemplo, a parte do cachorro, que também é extremamente tensa, e vai fazendo toda essa explicação para contextualizar tudo o que aconteceu antes, porque o Hatken fala, cara, o que tá rolando aqui? Vocês fizeram tudo isso pra tirar foto de uma máquina, de um trator gigante? E aí você tem todo o respaldo, obviamente, do porquê eles estão fazendo isso, de motivação de cada um deles. O brother, que já era viciado em trator, obviamente ele ia querer estar ali, ele queria dar as informações mais técnicas sobre o porquê que eles estão ali, e depois explicando todos os processos. E acho maravilhoso como eles mantêm a linha completamente coerente e unitária de, mas a área 51 por causa do lote 51. As marcas ali era pra fazer trollagem. E o cara que tava roubando o morango, não, ele era ladrão mesmo. Caralho, ele era um ladrão mesmo? Ladrão. Ué, mas como que você prendeu? Liguei pra polícia. E tipo, ele não muda o tom. Ele não muda o tom. Cara, é fantástico. É maravilhoso. Porque, não é, como eu falei, não é Kaguya em fazer o negócio, tipo, extremamente malabarístico, mas ele é extremamente coerente em manter essa visão unitária de cômico e sério ao mesmo tempo, por perspectiva, e roteiro mantém também essa ideia de todo mundo tá levando isso a sério, mesmo sendo uma brincadeira, não tendo essa seriedade inerente à situação, mas até uma situação que é séria, como um ladrão, e eles prenderem um ladrão, mantém no mesmo tom. Cara, nossa, é outro mundo, é outra coisa. É que daí entra a questão fantástica da perspectiva, porque tudo no mesmo tom, porque a seriedade dos personagens que estão se importando com o trator é o mesmo tom, a seriedade que eles querem ver o trator com a seriedade de, pô, tem um ladrão roubando meus morangos. Sim. E é coerente porque eles têm essa seriedade. E se você pega o contexto japonês, o otaku de máquina agrícola, para ele, sim, aquela máquina é um negócio fora de série.
Pros padrões brasileiros, é uma máquina normal, gente, tá? Só falando. Uma colhedora daquele tamanho pros padrões brasileiros é normal, é o padrão nosso. Agora, se você vai para o Japão, onde você tem propriedades rurais muito pequenas, plots muito pequenos e tudo mais, talhões, né? A menor unidade de área ali, vamos dizer assim, de organização que a gente tem numa propriedade, meio dizer assim, são os talhões, né? Que é um campo uniforme de uma única cultura contínua. Os talhões são pequenos, então você tem talhões, às vezes, de sei lá, acho. Eu não vou saber o dado certo, eu acabaria chutando uma distância, mas se fosse pegar, por exemplo, se for parecido mais ou menos com um talhão experimental de arroz que tem aqui na universidade, aquele talhão deve ter uns 20 por 50 metros, vai, meio Nossa. hectare, um quarto de hectare por talhão. Uhum. Cara, isso é pequeniníssimo. Você pega, você tem talhões no centro-oeste brasileiro que o talhão tem 50 hectares. O talhão. Caralho. Tem um cara aí, o cara do trator aí, o cara do ruim em matemática aí, a fazenda dele tem 50 hectares. O que é uma fazenda pequena pros padrões brasileiros. Uma Nossa. pequena propriedade rural. Que loucura, cara. Que loucura. Mas isso é questão de escala, porque nós estamos num país monstruosamente gigante e com uma Uhum. concentração de terra monstruosa. Literalmente metade do país está na mão de 1% das propriedades rurais. Nossa. É, e comparativamente, o Japão cabe em 2 estados aqui no Brasil. Mais ou menos isso. O Japão é um pouco maior que o estado de São Paulo. Ó, caralho. Ok, O ele é país inteiro, o menor. Japão é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. Nossa, eu pensei. Nossa, cara. Eu jurava que, tipo, se você pegar São Paulo e subir um pouco mais pro Mato Grosso do Sul, dá mais ou menos isso. Ou, tipo, pega São Paulo, Minas. Não, é menor ainda. Caralho. Meu Deus. Não, tipo, não. Cabe quase 2 Japões dentro de Minas Gerais. Ok, eu não sabia, não tinha noção que era tão pequeno assim. Que a gente tá acostumado com Não é que coisa é tão grande. pequeno. A É gente que o tá acostumado. Brasil, de novo, cabe. Se você pegar a Europa, sabe? O continente europeu, Uhum. tira aquele pedaço da Rússia, cabe no Brasil com folga. Com Nossa. folga. Sei lá, cara, talvez é coisa que a gente perca um pouco de perspectiva, porque, pô, sei lá, quando alguém viaja pra dentro do estado aqui 2, 3 horas pra chegar numa outra cidade, às vezes não acha tanta coisa. Sei lá, é meio É, normal. mas pega dentro dos animes. Eles têm viagem de um província para outra que demora dias, que nem a gente tem aqui. É verdade, né? Não. Peraí. Eu não sei. O mundo dos Putz. animes as famosas viagens escolares, que eles saem de um pedaço do Japão e vão até o outro lado. Demora dias, como seria, por exemplo, no Brasil, uma viagem de São Paulo até a Bahia. Não, é verdade. Não demora, não demora. E também às vezes eles têm aqueles trem-bala lá que, putz, rapidão, né? Mas o trem-bala, o trem-bala japonês não seria, vamos dizer assim, acho que qual que era a distância? Tóquio. Cara, tem uma rota super importante do trem-bala japonês que dá mais ou menos a distância de Rio-São Paulo. Ô, louco. Né? É, É verdade, é verdade. é, Demora pra caramba. Nossa, pode crer, pode crer. Nunca parei pra racionalizar um pouco mais sobre isso, mas de fato. O Brasil é grande pensa, pra caralho. sim, literalmente, de novo, o Reino Unido, não tô falando da Inglaterra, o Reino Unido cabe dentro do estado de São Paulo. Incrível, incrível. É, e daí depois fala, não, o Brasil é muito pequeno para ter trem-bala. Deixa eu te contar um Ah! negócio, meu filho. Deixa eu te contar um Ai, meu negócio. Deus! A gente sabe por que não tem mais ferrovia aqui no Brasil, né? A gente não sabe A porque gente sabe. diesel, caminhão. Uhum. Você É, vai mexer com um vespeiro. Não, um trilhão de vespeiro gigantesco. é,
Uhum. Mas sim, gente, literal. Aqui em compensação, o nosso transporte regional de alta velocidade é aviação, a famosa ponte aérea, Uhum. né? Mas é, é aquela coisa, né? Cara, pensa. Tudo bem, o Japão tem um dos maiores aglomerados, o maior aglomerado urbano do mundo, que é Tóquio. Mas o aglomerado urbano de São Paulo e a conurbação, que é a junção de cidades do aglomerado urbano de São Paulo, Uhum. você pega, é uma linha de cidade grudada uma na outra, de Campinas até Santos. Uma linha Verdade. quase contínua. É verdade. É verdade. Você chega em alguns momentos, alguns lugares, você pega, por exemplo, aqui na zona leste, não tem margem entre uma cidade e outra. Não tem. Não tem. Em São Paulo mesmo, às vezes você pega, pô, tem cidade que você acha que é bairro. Não, mas Taboão da Serra, Zona Oeste. É, Taboão da Serra é do tamanho de alguns bairros de São Paulo. é, Mesma cidade. é. Você vai, tipo, você não tem nada que divide. É literalmente uma rua. Mas isso é toda a região metropolitana de São Paulo, é isso. A divisa Uhum. de São Paulo com Osasco, a divisa de São Paulo com Caieiras, a divisa de São Paulo com Suzano ou Itaquaquecetuba, não sei. É, Cara, Itaquá, Itaquá. tá com a divisa de São Paulo com São Bernardo. Tipo, é uma coisa só. Uhum. Uma coisa só. E isso é, de novo, o Brasil, as escalas no Brasil são fora de série. Nós estamos mal acostumados com escala porque o Brasil é um país monstruosamente gigante. Uhum. Mas voltando pro anime, é interessante a perspectiva que eles têm de máquina agrícola, porque para eles uma colhedora que é o tamanho padrão, inclusive para quem que tiver curiosidade, eu tô fazendo algumas referências dos EPs de Silver Spoon, tá na pasta de sempre, e eu botei sites aí, não fazendo marketing, mas sites famosos é, de empresas que fabricam máquinas e implementos agrícolas para vocês compararem o que está disponível no Brasil, mais ou menos, e o padrão nosso de máquina agrícola. Você vai ver que não é uma coisa assim, tipo, super além disso. Inclusive, o Brasil tem um maquinário menos pesado que os Estados Unidos, em média. Então, por exemplo, o trator no Brasil, nós geralmente temos tratores mais leves e menos potentes que nos Estados Unidos, que você tem uns puta tratorão 4x4 gigantesco, articulado, por causa até do nosso sistema de produção, que a gente aprendeu que nos trópicos arar a terra, que é a operação agrícola que mais demanda potência, é ruim. Então a gente faz a agricultura revolvendo o mínimo do solo, e se a gente não precisa revolver o solo, a quantidade de potência que a gente precisa para a operação agrícola reduz muito, e com isso o tamanho das máquinas agrícolas reduz também, mas para operação de colheita você ainda tem umas puta máquina gigantesca, ainda mais para colheita de grãos é uma potência X, potência até baixa, porque para vocês terem uma ideia, o grosso da potência da colhedora não é para movimentação, é para processamento. Você tem que Hum. pensar que é uma máquina que tem uma faca, tem um sistema de facas embaixo, aquela esteira delas é um sistema de facas que corta, tem aqueles ancinhos que puxam para dentro, então ela vai engolindo aquele material vegetal, e dentro dela, se for uma colhedora combinada, ela tem que abrir a espiga do que ela está colhendo, debulhar os grãos, separar os grãos da palha, jogar os grãos para um lado, jogar a palha para o outro, picar e espalhar a palha no solo. Isso demanda uma potência, isso vai quase toda a potência da colhedora. Tanto é que a transmissão da colhedora para as rodas é por correia, não é por eixo. O motor da colhedora fica em cima, o eixo traciona todo esse sistema, os eixos e algumas correias tracionam todo esse sistema de alimentação, e você tem tipo uma correia que vai jogando para as rodas com a caixa de transmissão para você alimentar, porque o grosso da potência dele não é de tração, é de processamento interno. Diferente, um Nossa. pouco diferente da, por exemplo, a colhedora que ele falou, que não seria mais uma combinada, mas seria mais uma colhedora para feno, que daí ela já precisa de um pouco mais potência, porque ela está lidando com material verde, que é mais pesado, ela está lidando com uma quantidade maior de material, e ela tem que pegar esse material, engolir, picar, moer os grãos que estão dentro daquele negócio para fazer a silagem. Uhum. Que é.
E daí já precisa de uma potência um pouco maior. E você tem acima disso que é a porra da colhedora de cana, que precisa literalmente engolir, processar e picar e separar como de palha de cana de açúcar. Só uma das culturas que tem maior produção de biomassa do mundo. Caralho. Uhum. Literalmente, se você é fã de Gundam, vai pra maquinária agrícola. Uhum. É... é o que eles já falou antes, coisa anterior, né? A colhedora de cana é quase um tanque de guerra. Tanto é Uhum. que ela tem. Ela não tem roda, ela tem esteira. É movimentação por esteira. E ela é tão tanque de guerra que se você não lubrificar a máquina direito e não tomar cuidado com as partes móveis, ela tem tanta parte móvel e tanta questão de potência de motor, combustível, óleo, lubrificante, que se você não tomar cuidado, ela pega fogo. Taca fogo no canavial. Caralho! Tanto é que uma das causas recorrentes de incêndio em zonas produtoras de cana é a colhedora que pega fogo, por causa de falta de manutenção. Meu Deus, cara, extremamente perigoso isso. Uhum. Nossa. E, de novo, isso é um aspecto da produção agrícola, porque literalmente é a máquina de tração. Agora você tem, de novo, todo o planejamento de implementos, e daí você pensa, pô, eu tenho uma fazenda, isso a grande produção agrícola brasileira, o agro, POP, o POP agro produtor de soja lá no Centro-Oeste. Você tem fazendas que o talhão é 10, 50, 100 hectares. Literalmente um talhão, um canteiro de 100 quarteirões para você plantar soja. E Meu você Deus. tem que plantar isso numa janela, às vezes, de semanas. Então você tem uma plantadeira, às vezes, de 40, 30 metros, acho que 30, eu não sei, agora eu não lembro se chega a 40 metros, mas 30 com certeza tem, de largura, que passa arrastando, abrindo o solo, colocando a semente, adubo, fechando, e vai. E um trator atrás do outro, e piloto automático, e GPS, e 24 horas por dia, tanto frente de plantio quanto frente de colheita, com, com análise de previsão meteorológica, porque se o solo chover demais, ficar muito molhado, a colhedora, as máquinas do trator pode compactar o solo, isso prejudica a produção. Então você está o tempo todo olhando na previsão meteorológica e todo esse maquinário funcionando junto, monitorado por GPS, porque onde a roda do trator passa, ela tem que passar exatamente milimetricamente no mesmo lugar, porque se for para compactar, vai compactar só aquele lugar e o resto da área está livre para a planta se crescer e se desenvolver sem impedimentos físicos no solo. Essa é a nível da desgraça que você tem. Meu Deus, cara. É extremamente complexo. Uhum. E você tá lidando com números bem grandes, né? Toda uma operação dessa deve custar pouco, né? Uma colhedora dessas. O preço que eles falaram de colhedora ali, 900 milhões de. Cadê aqui? 60 milhões de ienes, é o preço mais ou menos que você tem. Uma bichinha dessa, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Uhum. Que loucura. Que loucura, Às mano. vezes, para ter uma vida útil de 3, 4 anos. Colhedora de cana tem vida útil muito curta. Colhedora de café, se eu não me engano, tem vida útil curta também. Nossa. Caramba, mano. Mas, Caramba. mas em compensação, rende, porque você ganha em escala. Uhum. Você Uhum. tem uma máquina dessa trabalhando 24 horas por dia e não só ela, porque ela tem um sistema de GPS e tem sistema de piloto automático. Então, por lei, no Brasil você tem que ter o operador, você não pode deixar 100% automático. Uhum. Mas você pode deixar um automático, você controla 2, 3 trator para um lado, 3 trator para o outro, programa por GPS o caminho que o trator tem que fazer e fica o operador só supervisionando. Uhum. É uma profissão que ganha muito dinheiro. Só Uhum. que o nível de especialização que você tem que ter, porque você tá mexendo com umas maquininhas pouco cara, também não é pouca, né? Uhum. Ai, a merda quando cai, meu amigo. É. É Mas, doído. mas você literalmente tem empresa que ganha vida com isso. Uhum. Compra 50, 100 colhedoras, começa no sul do país a safra, então você começa a colher no sul do país, vai subindo, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Quando termina de colher no nordeste, você já desce para começar a colher de novo no sul. E vai. Incrível. Incrível. Uhum. Caraca, mano. É um bagulho extremamente megalomaníaco e bizarro, cara. Que da hora. Assim, de
de complexo. Pô, da hora, da hora. Nunca nem pensei em como seria essa situação toda. Que legal, que legal. De novo, isso é a parte da fazenda. O Rex Will tá botando a letra aí da parte fora. Que, pelo menos nos últimos anos, o pessoal acordou, puta merda, né? Ter que passar todo ano aquela reportagem das filas de 5.000 quilômetros de caminhão no Porto de Santos. Não tá boa. Vamos reativar nossas ferrovias que foram abandonadas da década de 80 e 70 e começar a transportar esse negócio por vagão. Só que daí, né, você tem a parte que é a logística ferroviária, que é outra desgraça, e como você falou, Uhum, né? uhum. Atrasa e tomba um vagão de soja pra você ver a dor de cabeça que tu não vai ter. Ah, mas tombar caminhão tá tudo bem, né? É, dá menos prejuízo que você tombar um vagão de trem, eu lhe Isso é garanto. verdade, isso é verdade. E aí tem que ter umas tombadinhas aqui e ali, né? Então. Mas é isso, né? E aí você tem de novo a capitalista do grupo olhando para isso. E depois vai ser um pouco mais explorado, né? O contraste dos modos de produção mais familiar e o modo de produção industrial. Mas você tem ela ali no ponto. Quero ver como é que essa máquina funciona porque eu vou comprar uma dessas. Cara, loucura. Loucura pensar nisso. Uhum. É, É incrível, incrível, incrível. Desse incrível. episódio, não sei se o chat quer perguntar alguma coisa, se o Thunder quer comentar alguma coisa, alguma curiosidade, mas esse é o naipe. Cara, tipo, é que eu não tenho muito mais contexto, por exemplo, de especificamente de personagem. Quando ela falou, eu vou comprar uma dessa, eu falei, caralho, mas você nunca viu? Ou, sei lá, ela queria ver, mas. E aí, sabe? Ficou meio que. Beleza, essa informação existe, mas eu não tenho muito mais base pra ter mais profundidade do quanto ela tem de engajamento nessa situação pra tá comprando uma máquina dessa e não tem uma informação prévia pra isso, né? Então Na pode ser verdade, que de fato. Hum? é que a sua informação do personagem foi colocada agora, né? Ele tá É. construindo quem é essa personagem agora. Tipo, uou, caramba. Uhum. É, não, pois é, meio que, não, beleza, vou comprar uma máquina dessa. Eu falei, caralho, mas e aí? É, não tem informações assim, muito a fundo do que ela faz, do que ela é. E se ela já não tinha algum outro tipo de contato com essa máquina, bem, de qualquer forma ela queria ver e ela não conseguiu. Mas por questões de regimento interno. Faz todo sentido. Então, beleza. É uma informação que eu vou questionar muito. Uhum. Uhum. E o Rex Will mandando a letra do que é a saga. Aí não é da minha área, mas minha paixão, que é trens, e a questão de ferrovias, cara, é complicado, porque você tem os marcos ferroviários e a organização é tudo certinha. Se é Uhum. para subir tanto, é para subir tanto. Se passar um pouquinho do tamanho, o trem bate. E fora que daí ele pode falar mais, deve ser um saco, porque você tem vagão novo, você tem vagão comprado de diferentes lugares, com diferentes tamanhos, e vagão herdado de Fepasa, vagão herdado de Ex-Sorocabana, vagão herdado de Cutrale, cada um com tamanho diferente, com uma dimensão diferente, com peso diferente, com uma tara diferente, que deve ser o inferno juntar tudo isso. Meus pêsames quando você tinha esse trabalho. Apesar de como um fã, um amante da ferrovia, eu acho muito bonito, apesar de entender que é, acho que o vagão ferroviário de 60 anos atrás acho que já devia estar sido aposentado e ter colocado no museu. Mas aí não sou eu o operador dessas empresas. Eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, mas eu sei que não dá pra responder ela inteira, mas. O quão complexo é você fazer um sistema ferroviário funcional pra de fato começar a fazer tanto transporte de carga quanto de passageiro? Como assim? Tipo, o impeditivo disso tudo é financeiro, pessoas que não querem que isso aconteça, né? Empresas que não querem que isso aconteça, ou é algo tão complexo e tão emaranhado que é literalmente impossível ser feito? Você tem uma série de combinações que o Wes Gradiano começou respondendo. Tem lei envolvendo isso. Tem Então, lei? até o marco legal das ferrovias, ah,
você só podia construir ferrovia sob licitação do Estado. Tanto é que, por mais que se fala de privatização da malha ferroviária, não é privatização. A malha ferroviária, assim como a malha rodoviária, não pode deixar de ser pública. Então você concede ela para uma empresa. Você Uhum. passa ela para uma empresa poder operar em nome do governo. É, Antigamente, essa construção de ferrovia só podia ser construída por ordem do governo, do Estado. E isso gerou alguns problemas. Inicialmente, guerra de bitolas. Então, a ferrovia ela tem uma distância entre os trilhos, que é a bitola. Quanto maior a distância entre o trilho, você consegue fazer uma ferrovia com mais qualidade, o trem com mais estabilidade, ele consegue correr mais, carregar mais, etc, etc, etc. Só que fica mais caro, porque as curvas que você tem que fazer tem que ser mais amplas, o material rodante acaba ficando mais caro, quantidade de material para construir, o lastro da via, tudo mais, a área que tem que apropriar é maior. Então, as ferrovias brasileiras, por muito tempo, foram construídas eu preciso construir isso da forma mais barata possível. Tanto é que boa parte da nossa malha ferroviária antiga é construída ou em bitola métrica, ou seja, distância de 1 metro entre os trilhos, ou em bitola menor que bitola métrica, que depois foi rebitolado. Tem ferrovia que foi construída em bitola de 40 centímetros, de 60 centímetros, e depois foi rebitolado para a bitola métrica. Isso já causa um problema, porque boa parte da nossa malha ferroviária histórica não foi feita para o transporte atual de cargas. Foi feita para transporte antigo, pensando em a coisa mais barata possível. Então a gente já tem uma malha ferroviária que em grande parte é defasada pelo seu formato, com muitas curvas, com curvas muito fechadas, com problema de bitola e tudo mais. As linhas que foram construídas ou depois remanejadas para bitolas maiores, como o corredor de exportação, como as linhas mais novas que estão sendo feitas no Norte-Sul, já não tem esse problema. Mas você tinha a questão que precisava vir a concessão pública para abrir essas linhas e poder licitar para construir as ferrovias. E você teve uma época no Brasil que simplesmente não era de interesse público fazer isso. Teve a época que simplesmente o Brasil resolveu abandonar a malha ferroviária porque o progresso era sobre rodas, era por caminhão. Uhum. Muito já desde a ditadura militar, mas também veio depois, mas continuou depois dela, né? Que a privatização da rede ferroviária federal, se eu não me engano, foi no governo FHC, que era a empresa estatal federal que cuidava dessa malha, aos trancos e barrancos, mas cuidava, e simplesmente pegou e jogou tudo isso para a iniciativa privada. A iniciativa privada recebeu um monte de linhas, muitas em mau estado de conservação, muitas com dificuldade de operação pelos traçados antigos e tudo mais, e foi abandonando. Foi abandonando as linhas, foi abandonando o trecho, o que não te interessava, associado a um desinteresse do governo de abrir licitações para construir novas malhas ferroviárias, para atender as regiões produtoras, né? Porque grande parte da nossa malha ferroviária, construída na República Velha, no Império, ela atende o eixo que se desenvolvia na época, que é a região sul-sudeste, não ia para o centro-oeste. E então você junta tudo isso nessa conjuntura e você não tinha interesse de expandir a malha ferroviária, porque caminhão dá conta. Só que isso começou a gerar tanto um custo tão alto que daí o pessoal começou a ver o melhor é voltar a ir para o trem. E nos últimos anos começou a se ter iniciativas para voltar ao transporte de carga por trilhos. O transporte de passageiro já é outro problema, porque o transporte de passageiro geralmente é menos lucrativo, ele depende de outras conjunturas. Por exemplo, se eu não me engano, no Japão, o transporte de passageiros é deficitário. O que torna esse transporte de passageiros no Japão é venda de espaço nas estações. Então, aquela estação que mais parece um shopping center, geralmente é isso que paga a ferrovia. Porque o transporte Hum. em si, bilhetagem, é deficitário. Tanto é que o metrô é deficitário, a CPTM é deficitária, a CBTU é deficitária, o Metrofora é deficitário, a Supervia é deficitária. A Supervia, meu Deus do céu, coitada. É, E se você não tem interesse do governo em pagar, em suprir essa demanda, investir, ou em seguir esse modelo para vou um monte de lojinha nas estações para tornar isso lucrativo,
Ou é duas uma, ou o governo paga para esse transporte funcionar, ou ele começa a abrir espaços comerciais para fazer isso funcionar. Como o nosso governo, até agora, o mote dele é privatiza que a indústria privada dá conta, a indústria privada, bem, isso não dá lucro, então que se exploda. Entendi. Eu não sei se eu Caraca. consegui explicar, mas Uhum. Não, não, deu espero pra que você tenha. entender. Deu pra entender, deu pra entender. Tipo, é mais complexo do que eu imaginava. E ainda Ah, tem a e questão de como toda a aparelhagem prévia que foi feita nesses últimos anos foram todas defasadas, basicamente. fora que o Rex Will comentou, acho que um pouquinho da bitola. Ele também tem a questão, né? As ferrovias velhas sendo construídas em bitola, tudo diferente. Quando vem o marco regulatório, fala: tá, o Brasil só pode ter ferrovia de 1 metro, que é a bitola métrica, ou bitola larga, que é 1,60 m. Beleza, eu tenho uma ferrovia vindo lá, se eu não me engano, a NOB, a noroeste do Brasil. É uma ferrovia de bitola métrica. Se eu não me engano, a NOB vem lá de Corumbá, lá do Mato Grosso. Chega aqui em São Paulo, se eu não me engano, em Bauru. O corredor de exportação é uma bitola de 1,60 m. Como é que você vai fazer? Pois é, tá fora dos padrões. Aí você tem que fazer toda a adaptação, gastar mais dinheiro e aí não sai do lugar. Tanto é que no Brasil você tem uma coisa, não vou dizer que é bem brasileira, mas que tem bastante, que é a bitola mista. Então, nos principais eixos, o corredor de exportação tem isso também, em vários trechos, é a bitola mista. Então, você tem a bitola métrica, do lado mais um trilho para a bitola larga e para os trens andarem juntos. Aí, Caramba. cara, totalmente na base da gambiarra e simplesmente, cara, é um conjunto de, deixa o mercado agir, mas o mercado, enquanto não via lucro nisso, deixou a Deus dará e bem. Nossa Uhum. malha ferroviária, que era por locomotiva elétrica, virou locomotiva a diesel. Por muito tempo foi locomotiva a diesel sucateada dos Estados Unidos, a, a ALL, América Latina Logística, aquele mundaréu de locomotiva velha pelo país inteiro. E o negócio foi indo, foi indo, foi indo, até o ponto que simplesmente não tinha o que fazer Não e fez. daí teve que se fazer. É. Tipo, quem conseguiu fazer, fez porque tinha que fazer e o que não fez, continuou não fazendo. É aquela. Ferrovia é caro. Mas é aquela coisa, se você não fizer ferrovia, você não tem infraestrutura. Principalmente num país que é do tamanho da Europa. Uhum. Como é que você quer fazer conectar tudo isso por rodovia? Não tem como. Faz, né? Mas é o Então, que tem que fazer. tem pra hoje e a gente vê os problemas que dá por conta disso, né? Uhum. Porque, querendo ou não, se você ter uma malha ferroviária muito melhor distribuída e eficiente, a longo prazo você tem um resultado muito melhor. Sim. Imagino eu. O marco das ferrovias tem tentado mudar isso, porque com o marco das ferrovias, a empresa que tiver interesse pode falar: eu quero construir uma ferrovia nesse trecho. Você solicita para o Ministério da Infraestrutura e o Ministério te dá autorização. Beleza, pode Hum, construir. Você tem direito de construção e operação e uma certa faixa de domínio ali onde só você pode operar. é. Mas isso também tem seus problemas, cara. A questão ferroviária é muito complexa. A gente ainda tem uma malha. A gente perdeu. A gente só. O único trecho ferroviário brasileiro que ainda é eletrificado para carga é a descida da Cremalheira em São Paulo, que é da MRS, tem uma série de problemas. Nossas ferrovias basicamente é diesel queimando para tudo que é lado. Tá, tem locomotiva nova. Estão tentando renovar a frota, deixar menor impacto ambiental, mas para quem já teve uma parte significativa da malha ferroviária toda eletrificada para transporte de carga, para quem já teve, não sei se vocês sabem, o recorde de velocidade ferroviário brasileiro é 160 km por hora, um trem de passageiros. Nossa. É uma V8, uma V8 fez isso na época da FEPASA. Uhum. Nunca foi quebrado mais.